Ó, minha gata. Óbvio. Olha, que linda. Eu tenho uma preta Essa aqui também. foi a minha. Essa é a Brisa, ela foi minha sexta 13. Quando tem sexta-feira 13, eu dou lar temporário para gatos por conta dos rituais que acontecem, e eles são muito judiados, né? E aí eu dou lar temporário. Sempre eu pego e consigo dono, só que o meu lar temporário virou definitivo, então eu falo que ela é minha sexta 13. Ah, que Oh, linda sexta 13. adorei. Ela é uma Eu tenho uma graça. também. Eu tenho uma cestinha 13 também, tá por aí. Olá, todo mundo! Estamos em mais uma lua cheia, portanto, temos rainhas do Sabá. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem está nos assistindo. Oi, Cássia! Olá, boa tarde, boa noite, bom dia e boa noite, Petrúcia. E boa noite, Lua! Boa noite! E seja muito bem-vinda, Pamela! Muito obrigada. Hoje a gente está recebendo aqui para conversar com a gente a Pamela Souza. Ela é benzedeira e consteladora familiar, além de fundadora da Escola de Benzimento Florescer Bento. E Pamela Souza está sendo muito conhecida, entrevistada por vários veículos, foi professora de pessoas que eu conheço e já está no meu radar há um tempo. E aí a gente decidi chamar para vir conversar com a gente, porque inclusive benzimento eu acho que é uma das primeiras formas de magia que a gente tem contato na vida aqui no Brasil. Que a gente começa a ouvir de pequeno, vamos levar na benzedeira, essa criança está precisando ser benzida, essa criança está com problema, a criança está com terror noturno, vamos levar na benzedeira. Então tem esse contato dessa palavra que ronda e a criança começa a ouvir, o que é isso, uma benzedeira, né? E às vezes a gente até vai como criança. Então, Pamela, começa contando pra gente o que é benzer e quem benze. Ok. O benzimento, ele nada mais é do que uma técnica de equilíbrios de desequilíbrios. Desequilíbrio é tudo que está em desconformidade com a sua criação. Então, o objetivo do benzimento é equilibrar o que está desequilibrado. Por exemplo, a cabeça humana, a nossa cabeça, ela não foi criada, ela não foi projetada para doer. Então, se ela de repente está doendo, ela está apresentando um desequilíbrio. O benzimento vai para trabalhar, para colocar essa cabeça em equilíbrio de novo, que é o estado natural dela, que é não doer. A palavra benzimento vem do latim, do benedicinere, o que acaba causando uma confusão dentro do nosso entendimento. Porque o significado dessa palavra é bendizer, abençoar, santificar, tornar bem, se tornar santo, mas não é só isso que é possível fazer no benzimento. Além dessa palavra ser uma palavra regional, quando você vai mais para o norte e nordeste, você encontra uma rezadeira, você não encontra uma benzedeira. Se você vai para Portugal, você encontra uma endireitadeira, você não encontra uma benzedeira nem uma rezadeira. Então, só não se apegar a benzimento é só bem dizer. É também, mas não é só. E quem benze, um benzedor ou uma benzedeira que tem esse dom, né? O Vô Antônio, que é o mentor da egrégora do Florescer, ele diz que o benzedor já nasce benzedor e que isso é um dom que está na alma da pessoa adormecido. E aí, a partir de então, pela tradição oral, a gente passa informações e aí a pessoa munida dessa informação vai e resgata isso dentro dela. Mas um benzedor, ele já nasce benzedor dentro do que a gente acredita. Tem como um despertar, então, desse benzedor? Isso. Tá. E eu me lembro de ter visto você falando que o benzedor nunca benze sozinho. Isso é verdade. O benzedor, ele nunca benze sozinho. A gente tem uma companhia espiritual, que é uma consciência espiritual, que é chamada de bento ou benta, ou bentos ou bentas, que benze junto com o benzedor. É ele que vai, por exemplo, te intuir a pegar um alecrim, a pegar uma arruda, ou a pegar uma vela de determinada cor, de acordo com a necessidade do benzido. Ele que vai intuir que reza que é para fazer, se precisa benzer mais de uma vez, porque às vezes o benzimento precisa se repetir, e se precisa se repetir, em qual prazo e qual período isso precisa ser feito. Então é sempre o bento ou a benta que vai instruir o benzedor. E a força e o poder desse espírito benze junto?
benze junto. Quando você consegue efetivamente escutar um benzimento, você escuta vozes duplas, a voz do benzedor e a voz do bento benzendo ao mesmo tempo. O que o benzedor faz é emprestar a sua boca para que a reza do bento se materialize em terra. Não é uma incorporação, é um trabalho que é feito muito em conjunto e muito alinhado. E você foi benzida pela primeira vez quando? Conta pra nós, que eu já quero ouvir as meninas também. A minha bisavó era benzedeira, né? Então, provavelmente, eu não tenho memória dela me benzendo. Provavelmente na barriga, né? Provavelmente na barriga. A minha bisavó, ela era benzedeira. A minha avó também mas ela acabou indo para outra religião, que hoje já não faz mais parte. O benzimento não faz mais parte disso para ela. Mas ambas as minhas bisavós foram benzedeiras. A minha avó é benzedeira, então provavelmente na barriga. Muito legal. Cássia, conta, você tem alguma experiência com a ideia do benzimento? Você conheceu alguma benzedeira? Então, eu não tenho, assim. Eu me lembro de quando era criança, de ter ido a uma benzedeira. E lembro porque foi muito incrível, eu vi tudo aquilo, porque era a mulher tinha um quartinho, né, na casa. E você vê, eu não tenho, não tenho lembrança, eu acho que eu tinha uns, sei lá, uns 8, 9 anos. Mas eu me lembro de ter sido uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu guardei sempre, assim, porque tinha as ervas todas penduradas, ela tinha um monte de coisa, assim, e as velas. Eu me lembro mais das ervas e das velas. Provavelmente tinha estátua também, mas eu não lembro. Mas Já das era a ervas e das bruxa velas, dele. nossa. Eu tenho uma coisa que eu fiquei pensando para falar para vocês que não tem a ver com benzimento, mas tem um pouquinho a ver também com cura, né? Meu pai, quando eu era criança e eu ficava doente, ele fazia umas orações. Minha mãe chegava para ele e falava assim: vai lá e reza, porque eu estava com febre, garganta inflamada, alguma coisa assim. Aí ele deitava do lado da minha cama, colocava a mão assim e rezava. E eu não ouvia, ele fechava o olho e ele rezava. Meu pai era batista, da igreja batista. E aí rolava isso, gente, na minha casa. Aí ele fazia oração e aí no dia seguinte eu começava a melhorar. Então tenho essa história. Benzedeira foi só essa vez, mas tinha essa coisa na minha casa que não era um benzimento, mas tinha essa coisa da oração do meu pai, que era da igreja batista. E Lua, eu sei que você tem uma história um pouco mais longa e trabalha até com o teu grupo também dentro da história do benzimento, mas conta pra gente primeiro dessa história, do teu contato com a história de benzedeira. Ó, é legal, porque a minha avó era benzedeira de atender pessoas, né? Então, assim, era muito comum estar na casa da minha avó, ficava muito na casa da minha avó, porque minha mãe e meu pai trabalhavam, mãe da minha mãe. Então, assim, eu acostumei total, assim, era toda vez gente chegando na casa da minha avó para ela benzer, né? Então, era muito comum, eu cresci com isso. Então, minha mãe também benze e também me ensinou a benzer. Então, assim, é algo muito comum. E fora isso também, a minha avó benzia, minha mãe benzia, então a gente era sempre, toda vez a gente estava sendo benzido ali. Qualquer coisa, né, benzia e tal. E eu lembro que também, fora isso, teve uma vez que a minha avó falou para minha mãe me levar numa benzedeira para benzer um cobreiro, não é? Cobreiro que chama? Que é umas perebinhas, assim, para benzer cobreiro, porque minha avó não benzia cobreiro, né? Minha avó benzia bucho virado, benzia mal olhado, né? Mas cobreiro ela não benzia. E aí minha avó falou: leva na dona Fulana, que eu não lembro, era muito pequenininha, devia ter sido uns 6 anos. E era legal porque essa benzedeira, que eu não lembro o nome dela, era uma senhorinha que benzia com uma colher de pau. Ela benzia o cobreiro com uma colher de pau. Eu lembro que era bem nessa região aqui, ó, que dava o cobreiro, e ela benzia com aquela colher de pau. Então, assim, para mim é um contato desde pequena, algo muito natural para mim, assim. A gente até fica meio triste de ver, assim, que
poxa, né? Como assim? Tem gente que nunca esteve com uma benzedeira, com um benzedeiro. E o pai dessa minha avó, ele era o que a gente chama de rezador, eles chamavam de rezador, e ele era do catimbó, e ele também fazia garrafadas, benzia e tal. Então, isso aí já é de família, assim. Então, eu tenho um contato, assim, desde muito cedo, era muito normal para mim. Às vezes, chegar e falar, vó, me benze, que eu não tava me sentindo bem, assim. Ou minha irmã, vó, me benze, que eu não tô bem, não sei o que. Então, era muito comum. E você, Petrúcia? Eu tive, na verdade, eu não tenho a memória, mas dizem que a minha avó me levou porque eu tinha terrores noturnos e a minha avó me levou para ser benzida. Em Santo Ângelo, eu morava no interior do Rio Grande do Sul. E o que eu sei é que mais tarde na família eu fiquei catando. Tem alguém da família que faz alguma coisa mística? Não é possível que eu seja a única alma dos dois lá diferente de você? Lua, não era uma coisa óbvia, entendeu? Se tem alguém em algum lugar. E aí me falaram de uma tia-avó, que eu tenho família de Belém do Pará, uma tia-avó lá do Pará, que era benzedeira. E era a ovelha negra da família, porque ela era paga com galinha, com pão, né, que as coisas as pessoas levavam para poder, de presente, na verdade, para ela, em agradecimento. Então ela era tipo uma coisa que não era considerada, porque era uma família de muitos políticos. E aí você ter uma pessoa assim era um demérito, tem essa ideia, né? E eu acabei herdando um anel dessa minha tia-avó, um anel de ouro, que ela deixou para minha mãe. Na única vez que ela encontrou a minha mãe na vida, ela deu esse anel para minha mãe. Eu não estava nem nos planos, eu não existia. Minha mãe estava casando com meu pai, ela deixou esse anel para minha mãe. E esse anel eu sempre quis desde pequena. E a minha mãe, um dia, quando eu soube a história dessa tia, que eu não sabia, eu cheguei em casa. É interessante essa história. Eu cheguei em casa e briguei com a minha mãe. Foi uma tia minha que me contou, porque não é do lado da minha mãe, é do lado do meu pai, essa tia-avó. Nada a ver com a minha mãe. E aí minha tia, irmã do meu pai, me contou a história dessa tia. Cheguei em casa e a minha mãe, nós brigamos e ela disse: vou te dar em vida esse anel que tu quis a vida inteira. Eu nem tinha falado da história da tia naquele dia. Minha mãe pegou, arrancou de um armário e disse: toma aqui este anel e, tipo, termina a nossa história. Eu vou te dar esse anel em vida, porque nós estamos brigadas. Depois que me refiz as pazes com a minha mãe, mas fiquei com o anel. E aí ele veio pra mim. Cara, um legado, mas isso é muito poderoso, né? Eu acho isso super forte, assim. Pelo que eu Porque... entendi, era um anel que ela tinha recebido de presente. Então, se a pessoa tá dando anel de ouro, é porque ela era muito boa. Ela ajudou muita gente, né? Então, Pamela, o que ajuda? A Lu estava contando a história do cobreiro, que uma não fazia, você falou da dor de cabeça, a gente sabe dos terrores noturnos, das questões de criança com sono problemático. Tem especializações? No que ajuda um benzimento? Então, antigamente isso era muito comum, porque tinha um monte de benzedeira. Então, você tinha uma benzedeira a cada esquina. Eu tenho uma aluna que ela foi pro Nordeste, e aí ela procurou uma benzedeira lá. E aí deram um cartãozinho e falou assim: aqui eu só benzo quebrando. Para benzer bucho virado, você tem que ir lá na dona fulana. Aqui eu não benzo o bucho virado. Tem o cobreiro, é na dona ciclana. Isso só mostra como que essa pessoa aprendeu a benzer. Provavelmente ela aprendeu a benzer aprendeu o benzimento com uma reza só. Então, antigamente, quando ia se passar o conhecimento do benzimento, se ensinava uma reza. Se a reza era específica para cobreiro, a benzedeira acabava acreditando que ela só benzia cobreiro porque ela só tinha aprendido aquela reza. Atualmente, o que a gente sabe é que todo benzedor é capaz de benzer tudo. O que eu sempre falo para os meus alunos. Você é capaz de benzer tudo. Cobreiro, quebranto, bucho, vira, tudo. Você pode benzer tudo. Mas, se você encontrar um benzedor que diz que só benze aquilo, não enche o saco dele. Deixa ele quietinho. Se tiver oportunidade, aprende com ele, mas, acima de tudo, respeita a crença dele. Mas isso era muito comum antigamente, principalmente pela questão da quantidade que tinha de benzedor ou de benzedeira. Mas essa variedade, essa especialidade só mostra e só revela como que aquele benzedor aprendeu. O vô Antônio é esse espírito que conduz e que dá o ok, dá o aval para as coisas que vão ser feitas. Como é que é esse processo? Porque você é conduzido e você não pode ir contra o que ele diz, né? Senão as coisas não funcionam. Como é que é isso? Como é que ele apareceu também para você na tua vida? Foi um processo
processo. Entregar a sua vida física, material, entregar literalmente a sua vida inteira, porque eu dedico a minha vida, eu respiro benzimento. Eu acordo, vou dormir, você dedicar a sua vida inteira, inclusive questões materiais, decisões que vão colocar o seu corpo em determinados lugares ou não, não é de um dia para o outro. Foi um processo de confiança que foi sendo construído há muitos anos, né? Eu hoje tenho a minha vida entregue a ele, assim como os evangélicos têm a vida entregue a Jesus, por exemplo, mas foi um processo. A minha mãe fala que o meu amigo imaginário chamava Tonho, que era já o vô Antônio, que eu brincava com ele sentada na sala. Desde pequena eu sempre vi morto, né? Sempre vi, ouvi. E ela fala que eu brincava com o Tonho tomando café. Então brincava de chazinho, hora do chá. E conversava muito com o Tonho. Só que quando eu era pequenininha, eu não conseguia fazer a diferenciação de quem estava vivo para quem estava morto. Eu enxergava igual. Na minha casa só moravam 4 pessoas. E eu tenho memória da minha casa sempre cheia. Só que a maioria era morto. E aí, uma vez, a minha avó foi na igreja e disseram que o tal do amigo imaginário era o Tinhoso. E ela, que sabe fazer os balacobaco, fez os balacobaco dela e fechou, eu nunca mais vi. Eu via como vejo vocês. Hoje já não vejo mais como vejo vocês. E aí, esse foi o primeiro contato. Eu acabei indo para um sistema de crenças, sou batizada na Congregação Cristã do Brasil, fui evangélica por muito tempo, e lá tem um sistema de crenças que não se admite o contato com os mortos, né? Só Deus, Espírito Santo e Jesus. Então, por muito tempo, eu acabei me negando a ver e me negando esse mundo, esse meio, esse contato. O contato com o vô Antônio, ele retoma quando o florescer vai nascer, né? Que num determinado momento eu sentei, foi marcado o primeiro dia para ser feito, e ele se apresentou para mim e falou: se você não fizer direito, você não vai fazer, meu nome é Antônio. Eu era uma pessoa extremamente fechada, não gostava de ter contato social, não era completamente fechada a pessoas. Tinha o meu objetivo de vida, a magistratura, era para ser juíza, fiz faculdade de Direito, abandonei no 4º ano. Eu trabalhei durante 7 anos no Tribunal de Justiça, sou conciliadora e mediadora formada pela Escola Paulista de Magistratura, era assistente de juiz, fazia audiência, então o meu sonho era o mundo jurídico. Chegou um determinado ponto da minha vida que eu comecei a buscar mais autoconhecimento e entrei numa casa espiritual. E aí, nisso, eu resgatei o que era efetivamente o benzer com um sacerdote. E aí, um dia eu entrei num grupo do Facebook, um grupo do Facebook que se chama Eu Aceito, Eu Ofereço São Paulo. Hoje eu sou uma das moderadoras do grupo, que é um grupo para mulheres, onde se aceita e oferece coisas que não envolvem a questão financeira. Então, ofereciam lá desde caçada a Pokémon, até massagem, até essa coisa que envolve mais a sororidade, mulheres cuidando de mulheres. Uhum. E aí eu falei, bom, eu preciso de gente, né? Tô sem gente, não dá para viver assim. E aí eu me sentei e falei, bom, ofereço ensinar o que era o que eu tinha de mais fresco na minha cabeça, benzimento, e aceito novas amizades. Acreditei que seriam 2 pessoas só, sei lá, num parque, uma coisa super informal. Acabou que se formou uma turma de 17 pessoas. E aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? E fui levando. Só que do jeito que eu tava levando, eu só tava indo. Não tava me preparando para, eu só tava indo. Aí o vô Antônio se apresentou para mim e falou: se você não fizer direito, você não vai fazer. Meu nome é Antônio. Como eu ainda não tinha tido, assim, falei, beleza, ouvi, mas será que é coisa da minha cabeça? Talvez seja coisa da minha cabeça, acho que eu tô neurótica. Segui mesmo assim, estava agendado para uma quarta-feira. Quando chegou na quarta-feira, as 17 pessoas desmarcaram por motivos completamente alheios.
Ele fala que deu um baita trabalhão arrumar um compromisso para cada um, mas que ele faria de novo. E aí eu falei, opa, então esse Antônio é real, esse Antônio tem influência, vamos seguir esse Antônio aí. E aí me preparei e na outra quarta-feira foi agendado e eu fui. E aí foi o dia que os médicos ligaram para minha família e a minha família ligou para mim, falando que o meu avô, ele estava em coma, que ele estava com um aneurisma, que eles dariam um remédio para ele, que era um anticoagulante, que ou poderia dar bom ou poderia dar ruim. A cirurgia não era uma opção, porque ele já tinha 96 anos de idade, e que estavam chamando a família para se despedir. Recebi essa informação minutos antes de pegar o trem, que era em São Paulo. Me lembro que era dia de um orixá, de um deus africano, né? Obaluaê. E aí eu falei, olha, se for possível, segura ele. Assim, eu só vou lá e depois eu vou me despedir. A caminho, eu falei, ele já tá 96 anos aqui na Terra, né? Tá doido para ver minha bisa. E aí aconteceu que eu falei, olha, se eu for a única coisa que tô segurando ele aqui, pode ir. Pode levar. Cheguei na aula, montei o altar, chamei o vô Antônio e falei, vô, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, amém. Eu nunca tinha dado uma aula na minha vida. Eu tinha feito audiência, mas aula eu nunca tinha dado na minha vida. No meio da aula, o vô Antônio falava para mim, seu vô tá indo, seu vô tá indo. Só que eu sempre achava que era coisa da minha cabeça. Então, no começo, para identificar que era o vô Antônio falando comigo e não a minha cabeça, levou um tempo, bastante tempo. E aí, no meio da aula, meu bisavô morreu. Meu avô Lourenço morreu. E o vô Antônio avisou. A minha família começou a ligar, ele não deixava eu atender, porque se eu atendesse eu ia receber aquela carta nacional, e não podia, né? Porque quando você está à frente de uma vivência, você é a ponta que sustenta. Quando um ex-companheiro meu me ligou, eu atendi o celular falando, meu bisavô morreu, né? E ele falou assim, morreu. Falei, o vô Antônio avisou. Naquele momento, o vô Antônio falou para mim, você pode parar e ir para lá, ou você pode continuar. É a sua escolha, é o seu livre-arbítrio. E aí, fui muito apoiada por todo mundo, mas optei por continuar, porque eu ir para lá não traria meu bisavô de volta. Eu falei, vou acabar isso que eu comecei em memória dele. Acabei, levantamos um rezo pela alma dele, e no dia seguinte fui pro velório. Arrumando as coisinhas dele, do meu bisavô, encontrei esse terço aqui, cor de rosa, e mostrei para minha avó. Eu falei, vó, de quem que é esse terço aqui? Ela falou assim, onde que você achou esse terço? Eu falei, nas coisas do vô Lourenço. Esse era o terço que a sua bisavó benzia. Eu não sabia que a minha bisa era benzedeira, até então. Que incrível! E aí, até então, eu falei, beleza, foi uma vez, legal, vou voltar para o direito, e meu foco era a magistratura, até que uma amiga minha e bruxa, Fernanda Griso, falou, continua, faz de novo, faz mais uma. E eu falei, mas você acha mesmo? Ela falou assim, vai, faz mais uma turma, você me foi muito bem. E aí acabou que, desde então, a todos os finais de semana, só interrompida pela pandemia, desde o dia 17 de agosto de 2016, todos os finais de semana praticamente, foram 121 turmas e mais de 1.600 benzedores em terra. Não foi nada planejado. Teve muito medo. E esse processo de confiança com o vô Antônio foi sendo construído ao longo dos dias. Não é uma coisa que assim, beleza, toma aqui minha vida para você. Não, foi bastante trabalhoso para ambos. Lua, você tem alguma coisa assim, um espírito, uma deusa? Nossa, que lindo, né? Eu fiquei assim chocada, que lindo. Então, eu achei bastante interessante isso, porque assim, o que eu aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe, com a minha sogra, esqueci de mencionar também, a mãe do Elfo, meu marido é benzedeira, só hoje que ela não benze mais porque ela não tem condições de saúde mais para isso, nem ela nem minha mãe. Então,
foi até muito emocionante, porque quando a Pamela trouxe essa questão do vô Antônio, foi muito interessante, porque não me foi ensinado nada que havia um espírito que nos auxiliava, embora minha avó, minha mãe, claro, a minha sogra, ela é mãe de santo da Umbanda, então, assim, essa coisa de espírito morto, isso aí sempre estava em casa, né? Isso aí não teve nenhum susto com isso. Mas foi muito interessante porque o benzimento que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com o pai dela, ele começa com o nome de um espírito. Então, existe o nome de um espírito. Eu falo o nome do espírito e começa a reza, né? E nunca foi falado que tinha um espírito. Isso é muito interessante. E segunda coisa interessante também foi que teve um momento aqui, antes da pandemia também, Pamela, aqui tem uma escola, né, que é o Instituto Mãe Terra. E a gente tem escola, é uma escola, então tem cursos pagos, e tem muitos cursos que a gente faz social, gratuitos. E tem uma preta velha que trabalha com elfo, que é a vovó Maria Conga, que falou para ele assim, olha, vocês têm que fazer um curso de benzimento aí, mas tem que ser gratuito. Então, vocês vão fazer, tem que ser gratuito. Aí ela falou tudo como tinha que ser. Quantas pessoas tinham que ser, o que essas pessoas tinham que trazer, tudo. E tá bom, né? E aí, ainda ela falou assim, e aí vocês vão fazer o seguinte, só que não é você que vai dar aula, nem você, nem a menina, que sou eu, né? Vocês vão chamar as mães de vocês para dar aula aqui. E aí a gente chamou a minha sogra e a minha mãe, e elas vieram, gente. Então, agora elas não têm mais condições físicas, né? Mas elas têm gravações, tem filmagem até delas. E aí elas foram ensinando para ensinar o pessoal, né? Então, ensinar a benzer o bucho virado, quebranto, sapinho, vento na cabeça, de botar o copo, né? Tudo vento na cabeça. Então, tem muita coisa que elas ensinaram para a gente ali, para todo mundo que estava lá. Não podia ter apostila, tudo tinha que ser anotado na mão. Então, tinha todas essas questões que foi tudo a Maria Conga que trouxe para ensinar para a gente, né? Então, isso é bastante interessante. Eu trabalho com benzimento, né? Depois a gente vai entrar nessa questão, né? Cristão pagão tal. Então, assim, eu não sei, né? Um espírito que trabalha comigo como você tem o vô Antônio, como tem a Maria Conga, eu não tenho, assim, um espírito, né? Eu acredito que devo ter, eu já sei, imagino quem seja, né? Mas eu não era algo consciente, sabe? De falar assim, tem tal espírito assim que trabalha comigo. Acredito que seja um espírito ela se chama Enídia, que é um espírito que trabalha comigo já há muito tempo, que é uma grande mestra e que me ensina muita coisa dentro do âmbito da magia. Acho que é ela, deve ser ela, não sei. Depois vou até bater um papo, porque eu não conhecia isso de ter um espírito, que os bentos e as bentas, eu não conhecia isso, para mim é novo. Mas é muito legal porque está em consonância com isso, né? Com aquilo que eu aprendi, que, tipo, começa a reza com um nome. Quem é, não sei, né? Mas tem um nome lá. E que não pode falar, só pode falar quando você passa o benzimento para alguém, né? Então não pode ficar falando o nome, então só quando tem o benzimento. Então, assim, achei muito legal isso, viu? Gostei muito. Legal. Cássia, você entrega a sua vida ou alguma parte da sua vida para alguém, alguma entidade espiritual? Não foi assim que eu aprendi, né? Mas eu acredito, Petrúcia, que o trabalho, você me conhece, você sabe, a gente conversa muito assim, o trabalho com espíritos faz parte da minha vida, né? Inclusive, a gente fez uma série de vídeos sobre esse contato com espíritos, a gente estava junta. Então, assim, esse contato com a necromancia, com os mortos, não só na necromancia, mas esse contato com os mortos, isso é muito comum. Como a Pamela, eu também, Pamela, tinha essa questão desde criança de ver. E a minha avó e a minha tia-avó, que também era benzedeira, as duas irmãs, elas me levaram porque eu comecei a ter terrores noturnos, Petrúcia. Eu comecei a ter terrores, coisas assim. E elas me levaram a uma mulher, eu tenho essa imagem nítida, e ela colocou uma moeda dourada no meu umbigo. E era para equilibrar exatamente isso, porque era muito assustador para mim. Tinha algumas coisas assim que, né? E aí equilibrou. Isso que acabou equilibrando, né? Depois que a gente cresce, a gente fala assim, pô, podia ter deixado. Queria. Mas não, né? Quando criança precisa equilibrar isso mesmo, né? A gente entende. Porque aí depois a gente fala, pô, agora é mó trampo pra gente poder ver esse negócio, entendeu?
mas eu me lembro disso. Então, não tem essa coisa da entrega nesse sentido, como aconteceu com a Pamela, desse trabalho. Acredito até porque essa é a vida dela, né? Ela trabalha com isso. Eu tenho um trabalho espiritual dentro do meu sacerdócio, que eu entrego e devoto a minha vida aos deuses, e esse contato com os espíritos, mas não dessa maneira. E você, Cássia? Similar à Lua, na questão do trabalho com os deuses, né? Dentro do neopaganismo. Da maior parte do tempo, desses anos de prática de bruxaria, eu trabalhei com as divindades. E aí aconteceram algumas coisas, apesar de ter sido um longo processo, eu comecei também a trabalhar com espíritos. Uma vez eu trabalhava numa agência e perto dessa agência tinha um restaurante por quilo, bem caseiro, bem caseirinho, assim. E a dona desse restaurante, durante a semana, ela servia refeições e aos finais de semana ela fazia trabalhos da Fraternidade Branca naquele lugar. E aí ela tinha ali umas coisas, ela sempre tinha cristais, ela sempre tinha coisas e tal, e de vez em quando ela deixava uns folhetos, porque no final de semana ia ter algum tipo de trabalho ali. Era uma senhora, né? Um dia eu fui comprar alguma coisa para comer à tarde e eu estava usando uma blusa vermelha. E aí eu cheguei lá, peguei o negócio para ela pagar e ela virou para mim e falou assim: a sua mentora está muito feliz porque você está de vermelho. Ela gosta muito que você use vermelho, ela falou para mim. E eu nunca tinha tido contato, nada assim, né? Já no paganismo há muito tempo, mas nunca tinha tido nenhum contato com nada assim. E a mulher falou assim: ela é muito bonita. E ela começou a chorar, gente. Essa senhora. Ela falou: nossa, ela é muito bonita. E aí ela começou a chorar, ficou toda emocionada. E aí eu guardei esse negócio dentro de uma caixinha, meio que esqueci. Muitos anos depois, eu sonhei com essa mulher. Não com a mulher não com a dona do restaurante, mas com a mentora. Eu sonhei, ela me foi apresentada como uma mentora. E aí eu vi o rosto dela, tal. E depois disso, guardei mais um tempinho. Demorou para eu ter esse contato, porque eu não era uma pessoa de trabalhar com contato com espíritos, embora achasse que tinha tudo a ver e tal, mas sei lá, não acontecia comigo, assim. E aí, de um tempo para cá, não muito tempo, eu comecei a ter mais contato com ela, dentro dos trabalhos que eu faço, eu comecei a sentir mais a presença dela. Eu tive um soul-in, que eu comecei a ler tarô para as meninas do meu coven, e eu senti a presença dela muito forte perto de mim. Muito forte, assim, não era... Era perto, assim, ela estava perto de mim, assim. E aí foi indo assim, sabe? Foi indo nos oráculos, e aí ela começou a aparecer nos meus rituais, eu senti a presença dela nos rituais, e agora a gente está nessa fase mais assim, que eu entendo melhor e que ela me dá insights, e aí eu vou aprendendo com ela. Mas demorou, você vê que do tempo, da primeira vez que alguém a viu, porque eu não via, né? E aí ela apareceu para alguém que estava vendo para me falar, acho. Até a gente começar efetivamente a ter alguma coisa junto, demorou acho que uns 5 anos, mais ou menos. Mas agora rola. Rola uma amizade agora. Rola uma amizade, exatamente. Agora eu já aceitei, deu match, eu já aceitei a amizade dela. E tem sido muito bacana, assim, é muito gostoso sentir a presença dela. E foi ela que me deu esse insight de trabalhar mais com magia lunar, né? De me aprofundar nessas questões. Então tem sido muito bom. E você, Petrúcia, como é que é? Espíritos, eu tenho mais contato, na verdade, com meus ancestrais. Eu tenho um altar de ancestrais no qual está essa tia-avó, que foi benzedeira, né? E ela falou comigo, ela tinha falado comigo uma única vez para me dizer como é que eu deveria transportar o altar de ancestrais de uma casa para outra, porque eu estava de mudança. E eu obedeci.
E aí ela falou comigo uma outra vez para me explicar como benzer. E ela me passou uma receita inteira de benzimento, que eu fui anotando, tipo, psicografia, você vai anotar, é um ditado, né? Você vai fui anotando tudo que ela me disse, e só essas 2 vezes ela falou comigo. Então, eu respeito, dependendo de onde vem a comunicação, mas não tenho a minha vida entregue a nenhum espírito e também não a nenhum Deus, embora às vezes a gente tenha uma comunicação bem clara e a gente sabe o que acontece quando a gente vai contra. Então, eu acho que é isso que dá para dizer. Às vezes é bem claro, né? E você fica a próprio conta e risco. Pamela, você falou do terço, a gente sabe das orações, a Cássia teve a oração batista, e a gente sabe o poder da fé de qualquer religião. Você também já disse em outras entrevistas suas que eu vi que não é necessariamente cristã. Ela pode ser, o benzimento pode ser de qualquer vertente. Pode ser usado outro tipo de prece que não use símbolos católicos, por exemplo? Pode ser sem Pai Nosso, pode ser sem terço, como que é? Pode. O benzimento, ele não depende de nenhum tipo de religião específica ou de crença específica, nem obrigatoriamente você precisa ter uma religião. Meu noivo, por exemplo, ele é ateu e ele não diz não acreditar na existência de um deus ou de deuses, e ele benze. Então, é possível sim fazer benzimento tanto com essas rezas quanto sem essas rezas. E é possível fazer o benzimento sem uma reza cristã, por exemplo. Não é um requisito básico. Quando é colocado, incluído uma reza já pronta, como o Pai Nosso, o Credo, a Ave Maria, essas rezas assim, o que acontece é que você acaba por potencializar esse benzimento, porque é como se você fosse lá na egrégora, na nuvem do Pai Nosso, pensasse um pouquinho e colocasse no seu benzimento. Você está potencializando o seu benzimento, porque afinal essa egrégora do Pai Nosso é uma egrégora que tem uma força muito antiga e muito grande pela quantidade de vezes que ela já foi feita por pessoas do mundo inteiro há muito mais de 2021 anos. Mas ela não é um requisito obrigatório ter uma reza cristã dentro de um benzimento. Lu, eu sei que você chegou a comentar que no seu grupo, no Semente, vocês têm uma adaptação, né? Como é que vocês fizeram? Legal, até porque nesse curso de benzimento, o primeiro, inclusive, a vovó Maria Conga falou assim: ó, o primeiro que vocês vão fazer é só para o pessoal do Semente e para o pessoal do terreiro do Elfo. Então tinha os pagãos e os umbandistas todos juntos ali. A gente brincava, o pessoal de preto e o pessoal de branco, né? Todo mundo junto ali recebendo as informações. E aí, nesse momento de passar as orações, o que eu aprendi, que a minha mãe faz, minha avó fazia, minha tia-avó, todo mundo, tem rezas cristãs, né? Então, você fala o nome daquela entidade, né? Você fala aquele nome, e aí você vai fazendo o sinal da cruz, que é extremamente sagrado, né? Não é só cristão, né? Na verdade, é muito mais antigo. E aí começa, né? Então, parará, fala o nome, né? Te benzo da cabeça aos pés, e aí começa a falar, pá. E aí começa a falar uma parte e finaliza com rezas cristãs, né? Então, tem essa parte que não se sabe de onde vem, aprendemos, né? Aprendi com elas, eu não sei de onde que vem. E depois vem o Pai Nosso, Ave Maria, e eu esqueci uma outra lá, porque essa parte eu não uso, né? Então, embora o que a gente até falei lá para o pessoal no dia do curso, gente, mas se toca o coração de vocês mesmo sendo pagãos, você rezar o Pai Nosso, Ave Maria, você se conecta com Deus e deusa, pai e mãe. Então, tudo bem, não tem problema, né? Isso não vejo problema, deixo aberto a todo mundo. Agora, dentro do Semente, por isso que eu acho que é a Emídia, que é essa minha mentora, porque ela me falou assim, ó, para eles você pode fazer assim. Você começa com, não precisa falar o nome, não é igual, né? O procedimento, por exemplo, para benzer quebranto é com prato, com água, com óleo, né? Então, com azeite, então tem e assim, essa prática, inclusive, eu acabei descobrindo nos meus estudos, que é uma prática pagã lá do Mediterrâneo, do prato, pega o prato com água, e aí minha mãe ensinou como que a gente olha, né? Quando que é quebrante, quando que é inveja, é tipo um oráculo ali.
quando é quebrante, quando é inveja, quantas pessoas são, porque se juntam ali as bolinhas, então dá para você saber quantas pessoas são. E aí, essa parte fica, e aí o que acontece? Dentro do Semente Ancestral, nós temos o nosso hino, né? Então, esse hino, ele é uma oração, né? Então, quando Fá começa, né? Pede licença, e pede licença. Se é uma criança pagã, que a gente tem algumas crianças que são pagãs já, pede licença para o padrinho e madrinha, que são os deuses padrinhos e madrinhas. Pede licença para esses deuses e começa. Se não, é uma pessoa qualquer, pede licença para quem guarda aquela cabeça, para quem guarda aquela pessoa, pede licença e aí começa. Então, começa com o hino, né? E a gente tem também uma oração que é tipo um rosário, que eles aprendem logo que eles começam, né? Que é com contas, então tem a ver com todos os elementos e tem a ver com os deuses daquela pessoa. Então eles começam com esse hino abrindo, né? Que é um hino que começa, né, da montanha gigante, do vulcão mais profundo, e aí começa, né, uma oração, que é um canto, é um hino. E foi um hino, inclusive, que é muito lindo, porque foi a Rebeca, que é a minha filha espiritual, mas que é a mulher mais velha do Semente, muito mais velha que eu, poderia ser minha mãe, né? Que trouxe esse hino, né? Ela que trouxe, a gente elegeu como nosso hino. Então, é esse hino, ela é uma grande matriarca, né? Veio esse hino e a oração com as contas. Então, aí a pessoa vai... Então, foi assim que a gente adaptou. Mas deixei aberto também, se alguém quiser trazer um Pai Nosso, uma Maria, a gente é muito livre com relação a isso dentro do Semente, porque às vezes a pessoa, se ela sentir, né, na hora lá, e agora a gente pensa, né, se algum bento, alguma benta soprar lá, que para aquela pessoa reza o Pai Nosso, que rezem, né? Então, a gente é muito livre. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. E você, Cássia, tem alguma coisa nesse sentido? Você tem alguma adaptação? Você ainda não trabalha? Como que é isso para você? Não, Mentora, ainda já te não. soprou alguma coisa? Oi? Não, ainda não. Nós chegamos nessa parte ainda. Estamos. Não tenho nada assim. Eu não trabalho com nada similar, mas achei muito bonito a adaptação. Eu acho que é muito legal quando a gente pode adaptar esses processos para o nosso mundo pagão. Eu acho que é importantíssimo. Ô, Cássia, Porque inclusive, isso que a Pamela trouxe da egrégora, que eu acho que é muito forte, né? Eu sempre lembro de você falar assim, eu acho que o Semente é um case de sucesso. Você sempre brinca assim comigo, né? falo sempre. Eu acho que uma das coisas fundamentais de ser um sucesso, um case de sucesso, como você brinca, a gente está mais de 10 anos juntos, com poucas pessoas que saíram efetivamente, e quase todas que saíram continuam sendo meus filhos, mesmo tendo saído, eles continuam sendo meus filhos. Eu acho que é no fortalecimento da egrégora. Eu acho que é exatamente isso, na fundação dessa egrégora. Então, quando a gente usa o hino e usa orações que são próprias nossas, esse fortalecimento a gente também acaba fortalecendo, né? Então, eu penso que, como ela trouxe do Pai Nosso, a Maria, que, claro, tem uma egrégora gigantesca, eu acho que isso ressoa muito ali nas pessoas que aprendem, né? Sim, com certeza. E eu acredito que seja importante a gente ter esse tipo de prática no paganismo. Porque, você vê, né? A Pamela até comentou com a gente que o noivo dela é ateu e benze. Eu achei incrível, né? Porque eu acredito, meu pai, né, que era batista e fazia essas orações, né? Enfim. Mas eu acredito que, no caso nosso, de bruxos, bruxas, pagãs, é interessante que a gente tenha acesso, que a gente desenvolva esse tipo de coisa também, de prática, né? Porque diminui a probabilidade da gente precisar procurar em outras religiões quando a gente tem algum problema, o que não tem nada contra Teria nenhuma nenhum religião, problema, né? mas eu O acho que problema você não é tem a outra religião, mas eu acho que é importante, até por respeito às outras religiões, porque é muito complexo você ficar indo numa religião só para resolver problema, né? Não é o que a gente quer para nada, né? Não é o que a gente quer para a gente, não é o que a gente quer para as outras religiões também. É até um respeito, né? Como também você poder ter isso dentro de casa, né? Dentro da sua crença, dentro do seu trabalho espiritual, a possibilidade de resolver determinadas questões que existem, a gente sabe que existem,
e que a gente possa se virar, né? Sem precisar recorrer aos outros, né? Numa E eu questão acho só que o de via de caminho mão única, né? Eu só vou lá porque eu tenho um problema. Eu não vou lá depois porque eu tô feliz, né? Enfim, porque quando eu tô feliz eu tô com os meus deuses, né? Então eu acho que é bem legal, assim. eu acho legal também porque na bruxaria a gente é muito plural, né? Então eu acho que é muito legal também essa questão assim, meu, pode puxar, sei lá, para quem gosta ali a carga da deusa, assim, mas eu acho que cada grupo tem a sua egrégora ali e dá para você perguntar para os teus mentores, né? No meu caso, essa minha tia-avó, eu não experimentei, não estou trabalhando com benzimento, mas tenho pensado muito nessa ideia, até para seguir o que ela me passou, né? Fazer uma experimentação com isso. Mas ela pede ramo de oliveira, então eu tenho que catar um ramo. Era bem específico o benzimento que ela me passou, que ela me ensinou, e ela disse em algum momento assim: aqui você pode substituir pela sua crença. Olha, igual a mentora da Lua, né? Que o Fez a mesma babado ali é outro. Então, essa aqui coisa. eu faço assim, mas você pode substituir pela sua crença. Ó, Temos aqui um perto de padrão. Cunha tem, viu? Tem muitas oliveiras aqui, Petrúcia. Fica a dica aí, ó. Passou. Naquele parque que eu fui em Campos do Jordão, Pê, também tinha oliveira. Porque eu tô atrás de oliveiras para fazer isso. Pamela, você também se diz bruxa. E como é que é viver? No nosso caso, a nossa bruxaria não é mesclada com o cristianismo, embora, pelo que a Lua está dizendo, em alguns casos, dependendo do que sentir lá no grupo, até pode rolar esse Pai Nosso no benzimento, mas em geral não. Como é que você vive essa bruxaria mesclada com o trabalho do benzimento? A gente também tem a ideia de que muitas benzedeiras antigas não gostariam de ser chamadas de bruxas, né? E como é que é isso para você? Eu só queria trazer uma pontuação que ela falou do sinal da cruz. A cruz que a gente faz no benzimento, ela acaba valendo para várias religiões, porque ela não obrigatoriamente é a cruz cristã, que é aquela que tem a perninha maior, né? Ela é um sinal de mais, ela é chamada de cruz perfeita, que ela, quando a gente está fazendo ela, a gente conclama os 4 elementos de terra, fogo, água e ar, para que eles se harmonizem no benzido. Então, o meu noivo, por exemplo, que ele é ateu e ele benze. Todo benzimento é feito através da força de alguma consciência. Então, por exemplo, se a pessoa é cristã, ela benze através da força de Jesus. Se ela é umbandista, ela benze na força do caboclo. Se ela é da fraternidade branca, ela benze na força de um mestre. Se ela é da bruxaria, ela benze na força da lua. O meu noivo, por exemplo, diz não acreditar em nada disso, mas ele acredita no que ele vê. Ele vê o fogo, ele vê a terra, ele toca na terra, ele vê a lua. Então, ele me benze através dessas forças, através da força do amor, porque amor ele sente, alegria ele sente. Então, também é possível de se benzer. Eu te benzo através da força da alegria, através da força do amor, enfim. É assim que um ateu benze. A questão da bruxaria, ela, para mim, ela é meu berço, né? Ela é o meu colo, ela é o meu ninho, ela é quando eu preciso assim ir para o colo da deusa e repousar, ou eu preciso ver os meus mortos, eu acendo meu caldeirão que era da minha tataravó, para ver os meus mortos em Souen. Se é para eu comemorar a vida em Beltane, se é para eu fazer a colheita, ou agradecer a colheita, é uma coisa muito mais particular. Não obrigatoriamente eu aplico ela no meu trabalho no Florescer. É que eu estou dando assessoria para um TCC sobre benzimento e ela veio me perguntar, ela falou assim: "Pô, você é benzedeira o quê? Você é benzedeira católica? Você é benzedeira o quê? Indígena, quilombola?" Eu falei: "Eu sou só benzedeira, porque se eu me nichar, me enfiar num nicho, eu acabo excluindo outras pessoas, quando esse não é o objetivo. Eu, Pamela, sou bruxa. Quando eu trabalho com benzimento, também posso benzer na força da lua, também posso benzer na força da deusa, mas a bruxaria ela é muito mais um colo para mim, para minha alma, como Pamela, do que efetivamente tendo uma atuação dentro do meu trabalho. Dentro do meu trabalho com benzimento, dentro da escola, eu sigo muito o vô Antônio.
para mim, para minha vida, para eu ficar quietinha, para eu ficar comigo, aí eu vou pro meu berço, que é a bruxaria. Eu já fui para várias religiões, já fui pro Umbanda, Candomblé, xamanismo, fraternidade branca, budismo, Seishinoye, fiz toda essa caminhada para no final descobrir que no fim é tudo a mesma coisa com um nome diferente. Mas para poder fazer esses voos e falar assim, deixa eu ver como funciona aqui, o meu berço, eu precisava de um berço, e o meu berço é a bruxaria. Então eu vou, vejo como é e volto. Vejo como é e volto. E fui fazendo essas buscas em várias outras religiões para poder aprender a falar a língua da pessoa. Porque eu, como benzedeira e acolhedora, não é o acolhido que tem que fazer força para entender o acolhedor. É o acolhedor que faz, que toma a forma que o acolhido precisa. Então, se um bandista está falando comigo, eu consigo fazer a saudação dele de salve suas forças. Por quê? Porque eu fui adquirir a vivência, então eu falo a língua dele, nisso ele se sente mais acolhido ainda. Mas a bruxaria, para mim, é o meu berço quando eu preciso ficar comigo. Quando a Pamela precisa ficar com a Pamela. Aí a Pamela vai pro colo da deusa, a Pamela mostra a triquetra pra lua, toma um banho de lua e fico eu e ela lá. Mas é uma coisa muito mais íntima. Legal isso, né? Porque aí, assim, o benzimento é o ofício de benzer, né? É o ato que, assim, tanto não tem a ver com uma religião que você, enquanto alguém que vai fomentar isso e proporcionar isso, você tem a sua religiosidade, mas isso não necessariamente está posto ali no trabalho, né? Bem legal isso. Até porque se eu coloco, eu acabo excluindo outras. Eu não vou lá, não, porque ela é bruxa. Não, eu sou bruxa, mas eu também sei fazer o Pai Nosso, e tipo, tá tudo bem. E eu sei rezar o credo, e tá tudo bem, isso não me faz mais ou menos bruxa. Com certeza. O que o Antônio me ensina é que ele fala assim, Pam, você tá aqui na Terra para aprender o que é ser Pamela. E a Pamela tem muitas faces. Você é filha, você é amiga, você é mãe. A amiga que você é com uma, você não é com outra. E você tá aqui para descobrir o que é cada Pamela. E a Pamela que fica com a Pamela é bruxa. A Pamela que fica com o Florescer Bento é a Pã do vô Antônio, a menina de Antônio. E tá tudo bem. Assim como a deusa tem 10 mil nomes e infinitas possibilidades, a gente também tem 10 mil nomes e infinitas possibilidades e tem um baita de um trabalho para conhecer todas essas 1000 faces. Lu e Cássia, no trabalho de vocês, dentro da bruxaria, vocês têm alguma mescla de alguma coisa? Muitas vezes a gente é criada, né, católica ou com alguma coisa. Tem algum resquício? Tem algum lugar onde mistura? Tem algum símbolo que ficou? Eu não tenho. O meu é 100% pagão. Acho que faz parte da história, né? Porque eu fui criada católica, né? Minha mãe era da igreja, era catequista, super ligada. Eu fui muito para a igreja quando eu era criança, até mais ou menos uns 15 anos eu ainda frequentava bastante e tal. Mas eu não tenho não faço nenhuma utilização de nenhuma ferramenta, é meio esquisito de falar, né? Mas eu não estou achando uma palavra melhor. Então, eu não faço nenhuma utilização de nenhuma outra que não seja mesmo o paganismo e a bruxaria como a gente conhece, né? Eu também não. E aí até no meu eu até expliquei como que a gente faz, né? Eu aprendi o que eu aprendi com a minha mãe, eu sei fazer, mas eu não utilizo realmente a parte da reza ali cristã, não utilizo não. E até uma dúvida que eu tenho, a Pamela, quando você vai benzer, aí você utiliza alguma prece cristã? Como que é para você isso? Assim, é uma dúvida que eu tenho. Porque, assim, uma coisa é assim, quando você vai ensinar e apresentar ali e trazer todo o sagrado do benzimento, super entendi. Agora, quando você vai benzer, como que é para você isso? Assim, é o que o Antônio disser para você fazer, né? Sim. Isso varia muito. Nenhum benzimento ele é igual ao outro.
ele se adapta à necessidade do benzido, que não obrigatoriamente é a necessidade que ele está pedindo, o que ele está relatando. Vão ter benzidos que eu rezo o Pai Nosso, vão ter benzidos que eu não rezo o Pai Nosso, vão ter benzidos que precisa fazer a Ave Maria 3 vezes, assim como também vão ter outros que não precisam fazer. Essas preces, elas, para mim, são como ferramentas. Assim como as ervas. Então, por exemplo, a pessoa está muito tristinha e tem um alecrim, eu pego e benzo com o alecrim. É uma ferramenta que eu tenho acesso. É da mesma forma que eu trabalho com as rezas. São ferramentas acessíveis e que, se aplicadas no momento certo, no lugar certo, vão fazer com que aquela pessoa melhore mais rápido. Mas são rezas que são aplicadas. Você tem, por exemplo, tem uma reza muito comum do catimbó, que é a Salve Rainha. Tanto a Salve Rainha é a reza que eu não estava lembrando. É Pai Nosso, Ave Maria e Salve Rainha. E a Salve Rainha. E você, Petrúcia, embora você não trabalhe ainda assim, né? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, mas tem um terço que eu ganhei uma vez de presente que está no meu altar do lado do nome dessa tia-avó, porque ela era católica, né? Então, em honra a ela e porque era da fé dela, né? Tá lá. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para a Pamela ou que ficou alguma curiosidade? Não, eu adorei. Para mim tá ótimo, foi bem gostoso, Nossa, assim, eu foi achei super incrível, legal, eu adorei. aprendi muita coisa. Conhecer, né, aprender mais, olha que legal, essa coisa mesmo do Salve Rainha, eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que meu bisavô era do catimbó, eu sabia que esses benzimentos vinham lá de trás, não sei quem que começou, e o Salve Rainha, que eu não lembrava, saber, não é o credo, qual que é a outra reza? Porque eu não uso realmente, né, mas eu falo, qual que é? Tem uma outra reza aí que tem, e eu não sabia disso, muito legal, muito bacana. Queria encerrar com Maravilhoso. uma saudação que você usou quando falou comigo, quando a gente começou a trocar mensagem. Eu achei tão bonita. Como é que era da ancestralidade? A minha ancestralidade saúda a sua ancestralidade. A gente no Florescer trabalha com ancestralidade, né? O nosso lema é: a minha espiritualidade me nutre, mas é a minha ancestralidade que me sustenta. Então, a minha ancestralidade saúda a sua ancestralidade. E a minha Gratidão a ancestralidade. todas vocês. Obrigada, nossa Muito ancestralidade obrigada. saúda a vossa ancestralidade. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Muito Pamela. obrigada, Pamela. Foi uma delícia conversar com você.